Bem-vindos, caros ouvintes, conhecidos e viventes deste magnífico mundo. Sejam todos muito bem-vindos de volta a este nosso terceiro episódio da terceira temporada temática, a qual damos o nome de Narizes em Alerta, Cheiros, Espirros e outras aventuras nasais. O meu nome é Catarina Valente, enfermeira, apaixonada por cuidar e por descomplicar a saúde e a vossa anfitriã deste espaço que mensalmente vos acompanha. No nosso episódio anterior tivemos uma conversa super interessante sobre o ouvido, zumbidos, infecções, perda auditiva, o uso de auscultadores e muita gente ficou a pensar: ok, agora já sei tudo sobre o ouvido, e como é que ficam os restantes órgãos da complexa especialidade da otorrinolaringologia? Pois é, se pensavam que o ouvido vive sozinho no canto da cabeça, surpresa, ele tem vizinhos muito próximos. O nariz, por exemplo, vive praticamente em condomínio com ele. E quando um inflama, o outro mete-se na confusão. É uma novela. Podemos então dizer que hoje o tema vai dar que cheirar. Vamos falar sobre o nosso querido e às vezes problemático nariz. E para isso convidamos a doutora Vera Soares, médica especialista em otorrinolaringologia, que conhece o nariz melhor que muita gente conhece o seu frigorífico. É licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra desde 2001 e desde essa altura que se dedica à cirurgia nasal, dos seios paranasais, rinite, rinocinusite, alterações do olfato, cirurgias da via lacrimal, rinoplastia, cirurgia plástica da face, rongopatia e apneia do sono. Atualmente desempenha então funções no Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital CUF Viseu, a par de outras unidades de saúde privadas. Muito bem-vinda ao nosso espaço. É um prazer tê-la connosco. Para mim é que é um prazer estar aqui. Já sabe que eu tenho imenso gosto em trabalhar consigo, portanto agora é um gosto acrescido em estar aqui num espaço diferente, numa tarefa diferente, em algo que eu sei que preza muito e algo num projeto no qual deve ter muito orgulho, porque fê-lo crescer e neste momento é um projeto em grande, na área aqui da literacia da saúde em Viseu. É verdade, eu espero que sim, espero que toda a gente que nos ouve aqui à volta também conte connosco para tirar e desmistificarmos algumas questões ligadas à saúde e não só, porque nós vamos variando por temas e, portanto, somos mesmo um circo de temas e de ideias e de coisas. Portanto, partilhem connosco. Vão às redes sociais e estejam lá atentos que nós também respondemos e estamos a par de tudo. Eu comecei por falar aqui, fazer assim uma certa graça com o nosso ouvido e com o nosso nariz, mas a verdade é que eles estão ligados entre si. E eles têm algum condomínio privado que nós não conhecemos. Como é que é isto? Como é que funcionam entre eles? Eu acho que já se vai começando a conhecer. Mas é assim, não é por acaso que a especialidade é otorrinolaringologia. Pronto. Obviamente é porque há uma ligação entre todos estes órgãos e, portanto, todos dependem uns dos outros, tal e qual como num condomínio. É um bom exemplo. No caso do nariz e do ouvido, é mais que um condomínio, porque há uma ligação entre um e o outro. Portanto, na verdade, eles coabitam. É mais do que um condomínio. No condomínio as portas estão fechadas. No caso do ouvido e o nariz, as portas não podem estar fechadas, porque se as portas estiverem fechadas entre um e o outro, temos sérios problemas. Portanto, um depende do outro. Este episódio é mais sobre nariz e de certeza que já se discutiu muito o problema do ouvido, mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão alertas e atentas para que muitas vezes, quando têm uma patologia do ouvido, de facto a causa é o nariz. Já todos reparamos nisso até quando ficamos constipados, como as queixas mais comuns do mundo. Estamos constipados, parece que ficamos a ouvir pior. Temos isso um abafadinho. Isso mesmo, parece que os ouvidos estão tapados, como as pessoas costumam descrever. Isso acontece porque o arejamento do nosso ouvido é feito através do nariz. Há uma comunicação, é essa tal comunicação entre os dois habitantes do condomínio, que é a tuba auditiva, que faz comunicar o ouvido com o nariz, e é através desse canal que o ar entra dentro do ouvido e permite que o ouvido esteja arejado e seja criada uma caixa onde o som é amplificado devidamente e, portanto, nos permite ouvir bem. Ou seja, para o bom funcionamento do ouvido, é essencial que o nariz esteja a funcionar bem. Nenhum pode estar de greve para não fazermos aqui problemas, não é? Atenção a todos. Não pode, todos têm que colaborar. Ainda bem que estamos a falar sobre estas comunicações, porque nesta altura do ano, ainda por cima, tem uma série de coisas que aparecem no ar, como os nossos pólenes e todas essas pequenas poeiras que trazem aqui o desabrochar da primavera, traz-nos algumas questões. E muita gente começa então com alterações até de problemas de nariz que pingam e que têm ali uma série de consequências, porque ficam até com os olhos inchados e tudo mais. E
o que é isto, o que é que se pode fazer e como é que vamos falar um bocadinho sobre isto e explicar que tratamentos existem das rinites e das alergias e como é que isto se faz. É verdade, é aquilo que geralmente é designado por febre dos fenos. A maioria das pessoas diz que tem febre dos fenos. A febre dos fenos corresponde à rinite alérgica, mas como os fenos são frequentemente um dos fatores que pode causar rinite alérgica, é frequente referir-se a estas queixas como sendo febre dos fenos. Eu ainda vou voltar um bocadinho atrás, não sei se era suposto, mas eu acho que é muito importante. Claro que sim. Que é no caso das crianças. As crianças são as que mais, ou das que mais frequentemente, têm queixas dos ouvidos relacionadas com o nariz. Portanto, para arrumarmos de vez o assunto do nariz, acho que ainda é importante falarmos um bocadinho nesta parte das crianças. A maioria dos casos de otites na criança e até de perdas auditivas na criança têm a sua base em problemas nasais, exatamente por causa desse problema da comunicação entre o ouvido e o nariz. As crianças têm esse canal muito mais pequenino, muitas vezes também não se sabem assoar tão bem, não têm tantos cuidados com a sua higiene nasal, assoam-se para dentro, que é aquilo que é mais prático para não terem que ir buscar um lencinho, e portanto acabam por fazer com que esse arejamento do ouvido não se faça de maneira correta. Se isso acontece, acumula-se líquido produzido pela mucosa nasal, como se fosse o ranho do nariz, não me levem a mal, dentro da própria caixa do ouvido. Isso faz com que a criança não consiga ouvir bem e pode até complicar depois pelas otites de repetição. Ou seja, é muito importante logo desde a infância habituarmos as crianças que elas têm que se assoar, têm que tomar conta do nariz e que é muito importante tomar conta da saúde do nariz. Passando agora à parte das rinites alérgicas. É que depois já voltamos lá à questão das crianças, porque sim. Mas deixo acabar isso, porque depois tenho aqui umas pequenas provocações, eu estou cá para isto, não é? Só para fazer provocações para esclarecer os nossos ouvintes. Então vou direto outra vez à febre dos fenos. Sim. A rinite alérgica é uma patologia com uma prevalência muito elevada e que se acredita que continua a estar muito subdiagnosticada. Há uns anos então era muito subdiagnosticada, também havia muito menos acesso a poder fazer testes e a poder perceber se de facto se havia uma rinite alérgica implicada ou não, mas mesmo hoje em dia continua a estar muito subdiagnosticada e é, mesmo depois de diagnosticada, muito ignorada. Ou seja, essa parte as pessoas andam com pingo no nariz e andam com queixas e estão obstruídas e dizem, eu tenho alergias, e encolhem os ombros e acabam por não tratar e acabam por não fazer tudo aquilo que seria possível para estarem melhor. A rinite alérgica é uma patologia que não tem uma cura definitiva, mas que tem imensos tratamentos possíveis e na qual nós conseguimos melhorar imensamente a qualidade de vida dos doentes. Obviamente é uma patologia em que nós temos que colaborar de muito perto com a imunoalergologia para conseguir tratar, quer no diagnóstico, porque temos que fazer testes para definir corretamente o diagnóstico da rinite alérgica, quer depois no tratamento. Mas é uma patologia que tem imensas possibilidades de tratamento. Aí a única não é só a evicção do alérgeno, que é mais simples, não é? Se somos alérgicos a alguma coisa, podemos evitar contactar com esse alérgeno. Mas a verdade é que às vezes não é assim tão simples. Há alérgenos dos quais nós não conseguimos evitar o contacto, não é possível, nem é viável para a nossa vida. E, por exemplo, no caso de uma criança, aquilo que nós temos que ter como objetivo é que a criança possa ter a vida o mais normal possível, tendo para isso que fazer o tratamento necessário para que possa estar confortável. Porque, por exemplo, no caso de uma criança, uma rinite alérgica pode ser responsável por problemas no sono, dificuldades na aprendizagem, cansaço, e num adulto a mesma coisa. Se a pessoa não respira bem pelo nariz, não consegue dormir bem durante a noite, fica mais cansada, tem menos produtividade, ou seja, é toda uma bola de neve que vai aumentando. Como é que nós conseguimos lidar com a rinite alérgica? Às vezes é difícil fazer o diagnóstico, porque é difícil distinguir qual é que é a causa da rinite. Há múltiplas rinites, múltiplas causas, podem ser inflamatórias, podem ser vasomotoras, que têm a ver com variações de temperatura, podem ser até causadas às vezes por medicamentos, hormonais, há imensas causas. Mas no caso da rinite alérgica, nós podemos ir procurar e fazer testes para perceber se de facto o que está em causa é uma alergia e se é isso que está a causar essa reatividade e essa inflamação da mucosa nasal, que é aquilo que no fundo é a rinite, inflamação da mucosa nasal. Se a mucosa fica inflamada, ela incha, fica edemaciada e, portanto, causa obstrução. Para além disso, libertam-se mediadores que vão fazer com que haja uma hiperprodução de muco nasal, ficamos com o pingo no nariz. E, para além disso, temos os espirros,
Temos depois as queixas associadas semelhantes nos olhos, a tal comichão nos olhos, ou ficarmos a lacrimejar, ou ficarmos com a sensação de ouvidos tapados, acaba por ser tudo causado pelos mesmos mediadores. O que é que nós temos que fazer? Temos que controlar esses mediadores. E para isso há uma série de medicação que nós podemos fazer, além das medidas gerais, e que vamos subindo por escadas. O tratamento da rinite alérgica é um tratamento por escadas. Nós vamos subindo as escadas de acordo com aquilo que cada pessoa precisa. Não há um tratamento único. Há escadas que nós vamos subindo. Se alguém tem um quadro que se consegue controlar apenas com umas lavagens nasais que permitem que o alérgeno não fique instalado na mucosa nasal e não desencadeie essas queixas, isso é suficiente. Se não é o suficiente, nós podemos acrescentar antihistamínicos, medicamentos para controlar a rinite alérgica. Ou podemos acrescentar sprays nasais, que por sua vez podem ter só anti-inflamatórios como os corticoides nasais, que neste caso agora é obrigatório eu assegurar aqui que é seguro fazer a longo prazo. É muito comum as pessoas deixarem de fazer a terapêutica com os corticoides nasais, quer no caso da rinite alérgica, quer no caso da rinocinusite, porque têm receio dos efeitos secundários dos corticoides. Não sei se já discutiu isso aqui com alguém, mas é assim algo que está nas cabeças das pessoas. Mas falamos eventualmente, ia de falar se a questão, e para também desmistificar um bocadinho aqui, a questão dos sprays nasais, porque também há muita gente que faz um bicho-cabeças sobre isso, não é? E está sempre muito preocupado. Se sim ou se não, isso era uma coisa que íamos falar, já podemos abordá-lo realmente. Sim, podemos, porque é assim, sprays nasais é algo... As pessoas acham que pôr um spray nasal é como se o spray nasal fosse igual para todos. O spray nasal pode ser uma simples água do mar, pode ser um hidratante, pode ser o mais comum que as pessoas compram quando vão à farmácia, que são medicamentos de venda livre, como os vasoconstritores nasais, ou pode ser um spray que tem um corticoide, um anti-inflamatório ou um antihistamínico. Portanto, aquilo que está dentro de cada um dos sprays nasais não é igual em todos os sprays nasais, nem sequer a dose do que está lá dentro. E, portanto, eles não podem ser usados indiscriminadamente, nem devemos ficar preocupados, nem descansados com todos. Por exemplo, no caso dos vasoconstritores nasais, nesses sim é obrigatório ter cuidados, porque tem que haver uma limitação no seu uso. Eles têm que ser usados num período de tempo curto, e a partir daí esse tempo não se pode prolongar. Porquê? Porque eles fazem com que os vasos sanguíneos dilatem e contraem, e isso é muito agressivo para a mucosa nasal. Se forem usados durante um período de tempo muito prolongado, vão causar lesões na mucosa nasal e vão perdendo o efeito e até passando a ter um efeito contrário. As pessoas começam a ter o efeito durante cada vez menos tempo e a seguir ficam ainda mais obstruídas. Portanto, os vasoconstritores nasais, que são aqueles medicamentos que comumente se compram na farmácia, que fazem com que o nariz fique imediatamente aberto e a funcionar muito bem e as pessoas respiram logo otimamente, nunca podem ser usados mais do que 5 dias. Atenção. Isso mesmo. Confunde-se muito e muitas vezes vai-se à farmácia e compra-se uma coisa e ficamos logo bem, mas depois, passado o tempo, a coisa não vai ficando da mesma maneira e às vezes sem aconselhamento, que depois não temos o mesmo resultado, não é? Sim, a utilização desse tipo de sprays nasais é a causa mais frequente de rinite medicamentosa que nós temos que tratar. Se as pessoas colocam o spray nasal, ficam imediatamente a respirar muito bem, habituam-se e vão ficando depois a usá-lo para sempre. Não pode acontecer. Há outro tipo de sprays nasais e outro tipo de medicação que nós podemos usar e que são seguros para usar a longo prazo. Então, e agora, falamos aqui um bocadinho da rinite. Realmente é das coisas que, nesta fase de temporal, estamos aqui, se calhar, algumas até eventualmente no consultório, tem mais clientes ou pessoas que possam recorrer para algum conselho. Mas e a sinusite? É que há muita confusão entre a rinite e a sinusite. É exatamente a mesma coisa? Ou não por isso? Não é exatamente a mesma coisa. E sim, há muita confusão entre rinite e sinusite e praticamente ninguém diz que tem rinite. As pessoas dizem sempre que têm sinusite e às vezes têm e às vezes não têm, mas é verdade que há muita confusão entre as duas designações. Não, são entidades diferentes, embora, mais uma vez, sejam entidades que habitam no mesmo condomínio. A rinite é inflamação da mucosa nasal. A rinocinusite é uma inflamação da mucosa nasal e dos seios perinasais. Isto dito assim parece quase um preciosismo. Pronto, está bem, ok. A inflamação foi um bocadinho mais para o lado e portanto passou a ser rinocinusite. Mas é uma diferença muito significativa para nós. A rinocinusite tem critérios muito específicos para diagnóstico. E rinocinusite, por definição, implica sempre obrigatoriamente haver uma obstrução nasal, um corrimento de
pus purulento pelo nariz e depois acompanhado por perda de olfato ou por dor ou pressão facial. E ainda que haja alterações à observação do nariz à endoscopia quando nós observamos ou alterações no TAC. Isto depois de eu dizer isto depois assim... Depois disto tudo, toda a gente ficou assim, vou ter uma coisa muito grave, muito mal, muito mal. Ou então fica a dizer assim, então mas afinal eu tenho aqui umas dores de cabeça, digo que tenho sinusite e afinal nem sequer se falou em dores de cabeça. Pois, é verdade. Não faz parte sequer diretamente dos critérios de sinusite. E a verdade é que para nós estabelecermos um diagnóstico de sinusite tem que haver todos estes critérios. É obrigatório estes 2 sintomas, têm que estar os 2 presentes, a obstrução nasal e o corrimento purulento, e depois os outros ajudam-nos a corroborar o diagnóstico e ainda para se fazer o diagnóstico só com endoscopia nasal ou com TAC. E quando há esses sintomas e essas alterações por mais de 3 meses consecutivos, então sim estamos perante uma sinusite crónica. Ou seja, quando as pessoas suspeitam que têm sinusite, não devem, mais uma vez como na rinite alérgica, encolher os ombros e pensar, pronto, estou com dores de cabeça, estou com sinusite, tenho sinusite, não há nada que eu possa fazer. Até podem não ter, porque já todos tivemos sinusites na vida, como complicação, por exemplo, de uma rinite, lá está, aí sim pela coabitação. Obviamente, se uma rinite se estende aos seios da face, podemos complicar e ter então uma sinusite, mas não necessariamente ficamos com uma sinusite crónica. Por outro lado, quem de facto tem, e depois de estar estabelecido um diagnóstico de sinusite crónica, mais uma vez há vários tipos de sinusite crónica, temos que fazer o diagnóstico preciso e mais uma vez há vários tipos de terapêutica que podemos utilizar para controlar essa doença. Portanto, tem que ser feito um diagnóstico preciso e depois tem que ser feito um tratamento que é dimensionado e adequado individualmente a cada pessoa. Nunca olhar para a vizinha que tem lá um spray, agora voltando ao tema do spray, e que vai resultar para mim como resultou para ela. Não é a mesma coisa. Nunca. Se esse spray foi prescrito para um quadro de rinite alérgica aguda, não vai obviamente resolver um quadro de rinocinusite crónica com pólipos que precisa de ser tratado com medicamentos completamente diferentes. É isso mesmo. Portanto, aconselho toda a gente, tem uma questão, vão à procura, esclareçam, individualizem o seu tratamento. Mais não. Não se cura, mas trata-se. E o tratamento deve ser o mais personalizado possível, porque é isso que permite obter os melhores resultados. Então agora passando para outra questão que é obstrução nasal. E quando falamos das obstruções nasais e da questão de eu não respiro bem porque tenho o nariz torto e eu não respiro bem porque levei uma bola quando era criança e fiquei enlado, ou então eu não vou ao ginásio porque nem sequer consigo porque não respiro. Todos temos, isto é a provocação, todos temos, fala-se bem, do desvio do septo, falamos do nariz torto, todos temos. Quase todos. Quase todos, como assim? Quase todos. Quase todos temos um septo nasal que não está perfeitamente alinhado. Por norma, quando nós encontramos um septo nasal, aquela divisória entre o lado direito e o lado esquerdo do nariz, perfeitamente alinhado, por norma nós desconfiamos que a pessoa foi operada. Porque quase todos temos algum desvio. Inclusivamente há vários estudos, eu fiz também já um estudo quando estava no internato relacionado com isso, que mostram que o lado esquerdo é sistematicamente mais estreito que o lado direito. Estatisticamente significativo. Mas pronto, isso é o que é, não é relevante, e não sendo relevante, isso responde um bocadinho à sua pergunta. Quase todos temos um desvio de septo, mas o facto de termos um desvio de septo não significa que isso seja uma doença, nem que tenhamos que fazer alguma coisa para o corrigir. Então, a questão seguinte é, quando é que temos que tratar dele? Quando é que temos que, eventualmente, olhar para o nosso nariz e dizer realmente eu ficava bem melhor quando isto alinhadinho? Isso já é ainda outra questão diferente. Porque alinhadinho já não estamos a falar em correção só do septo, estamos a falar em correção do nariz. Estético. Estética. Eu queria seguir passar para isso, porque no fundo confunde-se tanto, não é? Entre a estética e o septo e os septoplastias, que muitas vezes se falam, e com o advento agora dos novos influenciadores, em que toda a gente faz assim uns narizes bonitos, perfeitos, e que tem que ser daquela forma. E como é que é isto agora para os otorrinos olharem de uma forma funcional e de uma forma estética? É assim, é uma confusão que existe, mas que não é necessária. Os desvios de septo precisam de ser corrigidos ou porque de facto estão a causar uma obstrução funcional ou por vezes nós temos que os corrigir para chegar a outras estruturas às quais precisamos de chegar através do nariz. Hoje em dia o nariz muitas vezes é intervencionado
não só por patologia nasal, mas porque é um caminho, é um corredor que nos permite chegar até outras estruturas dentro da nossa cabeça. Só geralmente quem passa por isto é que tem esta noção, mas é verdade, permite-nos, é um caminho aberto para chegarmos à órbita, para chegarmos ao cérebro, à hipófise, e portanto há muitas cirurgias que são feitas para chegarmos a essas estruturas de uma forma menos invasiva. O nariz já está lá e já tem 2 buraquinhos que nos permite chegar lá muito mais facilmente. Muitas vezes, para conseguirmos chegar a esses espaços, nós temos que corrigir o desvio de septo. Mas, pragmaticamente, a grande maioria das obstruções nasais não são causadas por desvio de septo. E é preciso que as pessoas tenham conhecimento disto e tenham essa noção. Pelo facto de termos um desvio de septo, não temos que o corrigir obrigatoriamente e, muitas vezes, a obstrução nasal, mesmo tendo nós um desvio de septo, está a ser causado por uma rinite, por uma rinocirusite, por outro problema que é a principal causa dessa obstrução nasal. E, portanto, a correção não passa simplesmente por corrigir o desvio de septo. Essa é a parte funcional. E, quando começamos a pensar na parte estética, é essencial nunca esquecermos esta parte funcional. A cirurgia estética nasal nunca pode esquecer a função, porque nós, se ficamos com um nariz muito bonito, mas que não funciona, vamos ter queixas eternas para a nossa vida e uma série de outras complicações. Relativamente a essa parte da correção estética e da rinoplastia, é verdade. E quanto mais tem havido agora as redes sociais, as fotografias para as redes sociais, eu não sei se têm essa noção, mas as fotografias que nós tiramos, as selfies, fazem com que o nosso nariz pareça maior. Ou seja, a grande maioria das pessoas nota ainda mais as alterações que o nariz possam ter quando tiram uma fotografia numa selfie ou tiram uma fotografia para a câmara do computador para depois publicarem essa fotografia. Quando depois se olham, para além da inversão da face, porque nós todos achamos que nas fotografias ficamos muito diferentes, é como no espelho, porque estamos a ver-nos ao contrário, não é? Numa imagem invertida, para além disso o nariz parece maior. E, portanto, parece que ainda é mais notório. Portanto, tem havido uma procura muito maior por cirurgia plástica nasal e por cirurgia plástica da face. Eu não me dedico a cirurgia plástica. Eu sou sou da área funcional. Mas a verdade é que uma coisa não pode vir sem a outra. É óbvio que se esse tal desvio de septo de que estávamos a falar é obstrutivo, frequentemente ele também vai causar uma deformação da própria pirâmide nasal. E, por outro lado, se o nariz está de lado, obviamente ele não vai poder funcionar bem. Se nós temos uma queda do nariz e da ponta do nariz, o ar não consegue entrar normalmente, não conseguimos fazer uma mobilidade normal de todas estas cartilagens que fazem aqui a tenda do nosso nariz e, portanto, para corrigirmos, vamos precisar de mudar a forma do nariz e, ao mesmo tempo, de corrigir a parte funcional. Uma coisa vem com a outra, elas não se atropelam uma à outra. Nem se dissociam, obviamente. Nunca. Não é? Uma tem que vir com a outra. A grande maioria, ou melhor, quando se faz uma cirurgia estética tem sempre que se ter em conta a parte funcional e quando fazemos a parte funcional temos que ter em conta se vamos fazer alguma alteração estética e até avisar o doente que isso vai acontecer, porque algumas das coisas que nós fazemos e algumas das intervenções que nós fazemos podem mudar a estética do nariz. Essa é que é a verdade e temos que informar os doentes desse facto. E realmente muitas pessoas mudam de fisionomia e nota-se alguma diferença. Aliás, não é importante. Temos o Nuno Guerreiro, que faleceu há pouco tempo e também deixamos aqui uma lembrança, mas que realmente ele mudou a fisionomia por uma rinoplastia que fez e que realmente lhe transformou um bocadinho a fisionomia e, portanto, isso era visível. Mas eu também queria, sabendo que faz tantas septoplastias e tudo mais, como é que mudou agora a cirurgia relativamente do nariz funcional, que antigamente era uma coisa muito mais complexa, com um período de internamento também maior, com alguma situação talvez mais dolorosa eventualmente na recuperação. Atualmente já não é nada assim. Não, mudou completamente. Não é? Isto, eu disse que eu tinha terminado o curso em 2001. Uhum. 2001, meu Deus, isso é há muito tempo, então é há 24 anos. Quando eu entrei, eu terminei o curso, portanto depois fiz mais 5 anos de especialidade. Quando eu entrei para a especialidade, os doentes que eram operados a nariz, eu operava às segundas-feiras, lembro-me perfeitamente, o meu bloco operatório era às segundas-feiras. Os doentes vinham à sexta-feira, ficavam internados, iam a casa às vezes ao domingo e depois tinham alta na outra segunda-feira a seguir, ficavam uma semana internados.
tamponados, ou seja, com algodões metidos dentro do nariz enquanto faziam a recuperação. Eu não me lembro, nos últimos 10 anos, se calhar, de deixar ficar um doente internado sequer por causa de ser operado ao nariz, nem de ter que o tamponar, ou seja, o nariz fica livre no pós-operatório. Mas isto tudo tem a ver também muito com a evolução das técnicas que nós temos hoje em dia para operar o nariz e muito com o advento da cirurgia endoscópica nasal. Lá está, muitas vezes o mais importante que nós fazemos não é tanto a abordagem do septo, mas sim o resto das abordagens que nós fazemos nas outras estruturas todas nasais, nos cornetos, que as pessoas falam muito nos cornetos nasais. É verdade. Os cornetos são as nossas conchas nasais, são as estruturas que permitem filtrar e aquecer o ar, e elas são importantíssimas a nível da obstrução nasal e da função nasal. E, portanto, todas as intervenções que nós fazemos a nível das conchas nasais, dos seios perinasais, associadas à septoplastia, são essenciais para corrigir essa obstrução nasal. O que acontece é que, a nível do nariz, passámos a ter a ajuda da endoscopia nasal. E a endoscopia nasal abriu-nos os horizontes para conseguirmos intervir dentro do nariz. Nós conseguimos usar câmaras com um diâmetro diminuto que depois nos mostram uma imagem aumentada de tudo o que se passa dentro do nariz. E, portanto, conseguimos ser muito mais precisos naquilo que fazemos e diminuir muito a morbilidade, diminuir muito as queixas e as consequências da cirurgia que fazemos. E hoje em dia, a grande maioria das cirurgias de nariz é feita em ambulatório. O doente vem de manhã, é operado e assim que recupera, passado 4 horas, está a ir para casa. Geralmente, e isso também depois depende muito de cirurgião para cirurgião, mas geralmente com o nariz, eventualmente com alguma substância que diminui a hemorragia e que melhora a capacidade cicatricial dentro do nariz, mas sem pressão, sem ficar tamponado, sem nada que depois tenha que ser removido e, portanto, tem um pós-operatório simpático em que a grande maioria das pessoas não tem dores, não precisa de ficar imobilizada, consegue fazer uma vida normal no pós-operatório. É verdade, eu comprovo, porque frequentemente também trabalhamos em conjunto e claramente os nossos estudantes entram, saem e vão à vida deles, obviamente, com algumas limitações, mas rapidamente sem ficarem internados. E foi uma mudança brutal para a qualidade de vida das pessoas que têm necessidade de fazer este tipo de tratamento. Uma mudança radical e com uma eficácia muito maior. Sim. Então, isto tem sido um desafio pelo advento do nariz. Temos falado aqui de imensas coisas. Falta-me só falar de uma pequena coisa que é uma também importante, que é os achados que se encontram nos narizes das nossas pequenas crianças. E eu queria falar sobre isso só para também fazer o alerta de... Eventualmente tem alguma história curiosa que nos possa contar de ter ido à procura de coisas dentro do nariz. Imensas. Mas tenho uma bonita para contar então para encerrar agora relativamente ao Dia da Mãe, já que ele vem aí próximo. Mas sim, e é algo que se deve deixar o alerta. Sempre que uma criança tem um corrimento, principalmente de pus persistente pelo nariz, principalmente se for de um dos lados, numa criança há sempre que suspeitar que possa estar lá um corpo estranho. Pode ser tudo quanto vocês se lembrarem, desde o feijão à amêndoa, sabe Deus o quê. Mas a história curiosa do Dia da Mãe é que uma vez veio uma criança à urgência com a mãe aflitíssima porque ela chegou ao pé da mãe e começou a tirar botões de rosa de dentro do nariz, toda contente para oferecer à mãe. Eu trouxe-te botões de rosa, trazia-os todos arrumadinhos dentro do nariz. Tirei 5 botões de rosa de dentro do nariz da criança. Isso realmente foi uma bela presente, não para a mãe, mas uma surpresa para todos, imagino que sim. Ficamos com esta mensagem bonita, salve seja. Salve seja, há outros sítios mais simpáticos. de dar uma boa prenda à mãe, não ali, mas sim. Este tem sido a aventura do nosso nariz. Eu queria mesmo terminar, estamos quase no fim do tempo, isto é sempre o tempo corre, e nós quando damos conta já passou aquilo que tínhamos previsto e ainda parece que ficou a faltar imensas coisas. Mas fazer aqui só uma lembrança para os nossos ouvintes todos, que estes episódios vão continuar aqui com mais entusiasmo, com outros temas, com outras atividades, e partilhem connosco, venham ter connosco. Eu relembro-vos que nós estamos nas plataformas digitais e que facilmente nos encontram, basta procurar-nos por Circo a Vapor e
encontram-nos logo. Voltamos a falar aqui de todos aqueles que nos apoiam e que divulgam o nosso trabalho e aí estão incluídas as nossas plataformas digitais, obviamente, que também divulgamos no Facebook, no Instagram, no Spotify, assim como também é o caso das rádios locais, da Rádio Alive do Sato, da Rádio Escuro da Vila Nova de Paiva, da Rádio Ribatávora de Moimenta da Beira, da Rádio Antena Livre de Gouveia, na VFM de Vozela, na Rádio Clube de Armamar e na Rádio Dor Nacional de Lamego. Portanto, muito bem-aja a todos por divulgarem e partilharem então a saúde que também fazemos aqui. Doutora Vera, obrigada pela disponibilidade de estar aqui connosco. Foi um episódio de ar fresco, se podemos chamar assim. E, portanto, contamos com a ajuda para nos esclarecer e qualquer coisa estamos sempre por aqui, certo? Catarina, eu é que agradeço, foi uma honra, foi um gosto estar aqui consigo esta tarde. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a nós. Bem, a todos os que nos ouvem do outro lado, com o nariz limpinho ou meio entupido, obrigada pela companhia. Não se esqueçam então de continuarem a seguir o nosso podcast e deixarem aquele comentário simpático e partilhar este com aquele amigo que vive a espirrar ou que é viciado eventualmente em spray nasal, não é? Quem sabe? Voltamos em breve com mais saúde, mais conversa boa. Este é o podcast de Círculo Vapor, o podcast de conversas soltas sobre o mundo da saúde, construído também com sonoplastia de António Aredo. Até lá, respirem fundo.